Um eleito, ele pode pecar? Por que eu estou fazendo essa pergunta, desculpa a expressão, mas bem idiota? Porque no canal no YouTube, Evangelho Underground, o professor lá, ele fez a seguinte indagação. Um eleito jamais colocaria as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Um eleito pode odiar o próximo? Um eleito pode colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus? Um eleito pode odiar o próximo? A resposta é. Por quê? Porque não sei a dificuldade que as pessoas têm e que elas confundem a palavra eleição com salvação. Eleito é uma coisa, salvo é outra. Os eleitos serão salvos. Os eleitos sempre, não tem como impedir, os eleitos chegarão à salvação. Quando alguém é eleito, nós vamos ver o texto que as pessoas, os eleitos foram eleitos antes da fundação do mundo, tá? Depois, no decorrer da história, esse eleito, que foi eleito antes da fundação do mundo, ouve a pregação da palavra, então o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo, e esse eleito, convencido pelo Espírito Santo, é salvo. Crê em Jesus, crê que ele morreu na cruz e é salvo. E essa fé vem de Deus, tá? Não brota do eleito. É Deus que concede a fé, é Deus que dá todas as condições da pessoa ser salva. Beleza? Mas Maurício, Deus nos escolheu segundo a sua presciência. Ele viu, lá, olhou no futuro e viu que eu iria aceitá-lo, então ele me elegeu. Será que foi assim? Bom, vamos ver aqui no texto. Mas enfim, respondendo. É possível um eleito colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus? É. É possível um eleito odiar o próximo? É. Vamos pegar um exemplo bíblico, porque tem pessoas que dizem que a salvação se perde, mas não tem nenhum exemplo bíblico disso, de alguém que foi salvo e perdeu a salvação. Não tem. O que tem é o texto de Hebreus 6, que não fala nada de perca de salvação, mas tudo bem. Eu vou mostrar um exemplo bíblico de um eleito que odiava o próximo e era eleito de Deus. Vamos lá para a Bíblia? Atos capítulo 9, sobre a conversão de Paulo. Depois que Paulo se encontrou com Jesus, né, vou ler aqui o que Deus falou para Ananias. Disse assim, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vai, porque esse aí, Saulo, é para mim um vaso escolhido. Deus está dizendo que Paulo era um eleito. E quando que Paulo foi eleito? O próprio Paulo responde isso em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Maurício, mas ele nos elegeu pela presciência, porque ele viu que nós aceitaríamos. Sério, se fosse assim, o versículo, ou tem uma palavrinha aqui que teria que ser mudada. Ao invés de Paulo ter dito para que fôssemos, ele diria o seguinte, já que foi pela presciência, ele diria o seguinte, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, porque seríamos santos, irrepreensíveis, porque aceitaríamos. Não, não foi porque seríamos, não foi porque aceitaríamos. Ele nos elegeu para que fôssemos. E o ser santo e irrepreensível é consequência da escolha, da eleição de Deus, antes da fundação do mundo, antes de criar tudo. Então Paulo, ele foi eleito antes da fundação do mundo. Agora, para encerrar, olha o que Paulo fala em Gálatas.
Gálatas, capítulo 1, versículo 13, 14 e 15. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, é o mesmo mais que tem lá em Hebreus 6, que as pessoas jogam no lixo, não lê, né? Ignora. Mas, vírgula, versículo 15. Quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Deus já tinha escolhido Saulo antes do nascimento. Porém, quando aprove a Deus, Deus revelou o seu filho a Paulo. Deus escolheu Paulo antes de nascer, e pelo fato de Paulo ter sido um escolhido, não o isentou dele ter perseguido e assolado a igreja. Um eleito, um escolhido, ele odeia o próximo, porque ele ainda não é um convertido. Um eleito, um escolhido, ele peca, ele odeia, ele mata, ele faz... Ele é um Paulo, é um Saulo da vida. Mas quando aprouver a Deus, apresentar, manifestar Jesus ao eleito, é impossível que o eleito diga não. É simples assim. Então, quando alguém falar para você, olha, um eleito peca, o eleito faz isso. Sim, o eleito faz, mas um salvo, ele peca, mas ele tem consciência do pecado dele. Enquanto ele é um eleito, ele é uma ovelha desgarrada do rebanho. E Jesus veio buscar a ovelha perdida. E quando ele vai buscar, ele encontra e traz. Impossível a ovelha falar, não vou voltar. Já ouviu, já conhece algum exemplo bíblico disso? Quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra e sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão levanta e vai. Com Levi a mesma coisa. Com os discípulos a mesma coisa. Um estava pescando, estava consertando rede. Largaram tudo e foram. Não tem essa de dizer, quando uma pessoa é eleita, ela segue a voz. O que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o que ele fala no mesmo texto para os fariseus? Vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Porque se fosse, iria acreditar. Qual que é a dificuldade disso? Bom, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E talvez não. Existem ainda ovelhas que estão longe do aprisco, mas Deus, ele decidiu usar um método para alcançar os eleitos, que está lá em 1 Coríntios 1, 21, se eu não me engano. Diz assim, visto que, pela sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então é pela pregação que Deus escolheu salvar os seus eleitos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.